Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje eu vou orar pela saúde, pedindo a Deus por todas as pessoas que têm algum problema de saúde, que estão passando por alguma enfermidade, e por aqueles que têm algum parente, algum conhecido, algum familiar que não está bem de saúde. Coisa boa e a paz do Senhor em nossos lares quando estamos todos com saúde. Mas quando sabemos que uma pessoa que amamos, ela não está bem de saúde, tira toda a paz da família. É uma preocupação e mexe com todas as pessoas. No Salmo 91, versículo 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Vamos orar e pedir a Deus para que nenhum mal nos atinja e desgraça alguma chegue em nossos lares, porque só Deus é quem nos protege e nos livra de enfermidades e de tudo que não vem da parte de Deus. Deus quer ver seus filhos bem, com saúde. Ele, quando enviou Jesus, Jesus veio para curar, então a enfermidade não vem da parte de Deus. Não tem coisas ruins da parte de Deus. Tem as bênçãos de Deus, mas tem as bênçãos da obediência. Sempre que eu venho orar, geralmente eu falo praticamente em todas as orações para que você obedeça a Deus, para que agrade a Deus, porque quando precisamos, para onde corremos? Para o abrigo do Altíssimo. No Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aqueles que habitam, nós habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Como é bom ter um pai para correr, pedir ajuda, pedir socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e pedindo a Deus livramentos, que o Senhor livre todas as pessoas que amamos e as nossas vidas de toda e qualquer enfermidade, pedindo a Deus que cure todas as células do nosso corpo, que proteja a nossa mente de pensamentos ruins. Uma mente com pensamentos ruins, ela atrai enfermidades para a vida dela, porque uma mente boa, ela pensa em coisas boas, ela sente bom ânimo, a pessoa tem bom ânimo, e quando a mente não vai bem, o espiritual, uma das coisas que é mais importante nas nossas vidas é estarmos bem com Deus. Porque quando você está bem com Deus, você dorme em paz. Quando fazemos as coisas certas, nós dormimos em paz. E a paz é o que nos traz saúde. Uma boa noite de sono, acordar de manhã, agradecendo a Deus, louve a Deus, verbalize sua gratidão a Deus e o seu louvor e a sua adoração. Quanto mais você declarar coisas boas a seu respeito e a respeito de Deus, mas se a pessoa está enferma, mas ela é curada mais rápido. Sempre confesse a Deus em voz alta: Deus está ao meu lado. Posso fazer qualquer coisa que Ele me diga para fazer. Uma pessoa, quando ela está enferma, ela precisa
ela precisa se aproximar cada vez mais de Deus, confessar coisas boas, falar de coisas boas e crer em sua cura. Dizer, Deus é bom e tem um bom plano para mim. Imagine, uma pessoa quando ela não está bem, ela não tem bons pensamentos. Ela pensa em coisas ruins, coisas difíceis. E quando uma pessoa ela está sentindo dores, às vezes ela fica sem paciência, às vezes o medo bate. E é isso que devemos orar e começar a declarar coisas boas a respeito de Deus. Deus é bom e tem um bom plano para mim. Imagine uma pessoa que está enferma e ela continuar fazendo planos, porque o homem, ele nasceu para ele fazer, para ele realizar os projetos de Deus aqui na vida, o propósito de Deus. Nós viemos para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Se o homem não tem sonhos, se a pessoa não sonha mais, ela fica desanimada, ela não crê mais na vida e ela acha que só coisas ruins podem acontecer na vida dela. E não é bem assim. As enfermidades às vezes acontecem por falta de um cuidado, por falta de um cuidado com a alimentação. Quantas pessoas que elas podem se alimentar bem, mas elas não escolhem bem os alimentos e elas acabam adoecendo por não se alimentarem bem, por elas não seguirem conselhos de outras pessoas, por elas quererem ter uma vida mais agradável com o seu paladar, fazer os seus gostos. Nem tudo podemos fazer em nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez eu perguntei para um médico se eu poderia comer o que eu costumava comer. Ele falou, diante do que você tem na saúde, um colesterol um pouco alto, ele falou, você pode comer de tudo, você não precisa parar de comer o que você gosta. Eu fiquei toda animada na hora, eu falei, nossa, que bom, posso comer tudo, quer dizer que o senhor vai me passar um remédio e eu vou poder comer tudo que eu gosto? Ele falou, não, eu não vou passar remédio para o seu colesterol. Você vai ter equilíbrio, você vai comer de tudo um pouco, não vai comer exageradamente. Então, na vida, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é o equilíbrio. Equilíbrio na vida, porque tem pessoas que acham que é só a oração, não precisa ir ao médico. Deus deixou a sabedoria para os médicos, Ele deu sabedoria. A ciência foi Deus que deixou para os homens, que dá para os homens o entendimento, a inteligência, e tudo isso devemos usar. E cuidar do corpo, da mente e do espírito e da alma. Quando uma pessoa, às vezes, ela se sente com culpa na alma, com dor na alma, às vezes é falta de perdão, não perdoa outras pessoas e ela fica sentindo aquela opressão dentro dela, porque ela não perdoa, se torna uma pessoa às vezes amarga com a vida, porque ela não conseguiu liberar o perdão. Liberar o perdão não significa que você é obrigado a viver com aquela pessoa que não te fez bem, mas liberar o perdão significa sentir-se aliviado. Quando você fala, eu perdoo, e eu peço a Deus que abençoe essa pessoa, independente do que ela me fez, você sente um alívio, aí começa a cura da alma, a pessoa dorme em paz,
a pessoa descansa em paz, o seu coração, a sua alma fica em paz. Não há tesouro maior para um ser humano do que a paz. Não deixe, não desista da sua paz, não troque sua paz por nenhum ouro, não troque sua paz. A paz vale mais que o ouro e que a prata. Outra coisa, quando você busca uma intimidade com Deus e você começa a declarar coisas boas da parte de Deus para a sua vida, bênçãos estão vindo e farão transbordar a minha vida. Olha, começa a mudar o humor da pessoa, começa a mudar quando uma pessoa está estressada, a pessoa começa a liberar um hormônio ruim e ela começa a ficar se sentindo mal. E quando a pessoa começa a liberar coisas boas, a falar coisas boas, ela começa a ter harmonia dentro dela. Tudo começa a funcionar bem, porque uma pessoa alegre, ela atrai a saúde física, ela atrai a saúde mental, emocional e espiritual, porque ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus é tudo que é amor, tudo que traz paz, tudo que é bom é para que a gente busque, como diz na palavra de Deus. Tudo que for bom, correto, honesto, para que busquemos para as nossas vidas e apliquemos em nossas vidas. Quanto mais você buscar o amor, praticar o amor com as pessoas, com a sua vida, cuidando da saúde física, indo ao médico, ouvindo a palavra de Deus, e aquela pessoa que está enferma tem que crer que Deus é bom, Deus é fiel e Ele pode mudar toda e qualquer situação. Em 1 minuto de oração, Deus escuta as nossas orações. Tinha um rei, o rei, Deus mandou avisar que ele arrumasse tudo, que ele iria morrer. E ele começou a chorar. Quando o profeta falou para ele, ele começou a chorar e ele falou que ele não queria morrer. E ele pediu para Deus, porque ele era temente a Deus e ele era um homem bom. E Deus concedeu para ele, naquele momento, 15 anos a mais na vida dele. Você já pensou? Deus muda a situação. Então, temos que crer e esperar em Deus a transformação em nossa saúde. Seja qual for o problema, para Deus não existe enfermidade. Para Deus não existe problema, porque Ele é o eu sou. Não existe enfermidade que resista à vontade do nosso grandioso Deus e Pai. Ele é todo poderoso para sanar todo e qualquer problema em nossas vidas. E é isso que vamos pedir a Deus. Eu vou orar o Salmo 91. Eu vou pedir a Deus que cure toda e qualquer enfermidade da nossa vida, porque do nosso corpo, da nossa mente e também as dores da alma. Porque às vezes uma pessoa ela está bem, ela está se alimentando bem e de repente ela começa a sentir algo e como não sabemos como está por dentro do nosso corpo, não sabemos o que pode acontecer. Então, pedimos livramento a Deus de toda e qualquer enfermidade grave. Que o Senhor nos livre de todo o mal, nos livre de diabetes, de câncer, de doenças graves, doenças, pneumonias. Quantas pessoas com a mudança do tempo, com pneumonias, com vírus, viroses, que levam as pessoas a ficarem acamadas, a parar o seu trabalho, a pensar que já é o fim. Não é o fim, é o começo. É um começo de uma intimidade com Deus, um começo, um recomeço
Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas para a gente repensar, para a gente ter tempo de arrumar todas as áreas das nossas vidas, de ficarmos alinhados com Deus e de ter uma percepção do que realmente é valioso aqui na terra, porque o que mais vale são as nossas vidas. Abaixo de Deus, a nossa saúde é tudo, porque com saúde podemos realizar qualquer coisa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bênção! Quando começamos a pensar assim, tudo muda. As bênçãos estão vindo e farão transbordar a minha vida. Quando digo essas palavras, digo palavras assim, estou anulando os planos do inimigo contra a minha vida. Quando você pensa bem, quando você declara coisas boas a seu respeito, a respeito de Deus, a enfermidade fica desse tamanho, ela desaparece. Porque o nosso Deus, ele é grandioso demais. Ele que nos criou. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Se você sente dores, se você está com enxaqueca, dores de cabeça, tem pessoas que precisam fazer tratamento para parar de sentir dores de cabeça. Tem pessoas que escutam coisas no ouvido, zumbido, barulhos no ouvido. Imagine uma pessoa passar em tantos médicos. Eu já vi uma filha falar do problema de saúde de uma mãe que sente um zumbido no ouvido, um barulho no ouvido e os médicos não descobrem. Coisas que para Deus nada é impossível. Nada é impossível e tudo é possível ao que crê. Temos que crer que o nosso Deus, ele transforma, ele opera milagres. Ele nos livra de toda e qualquer enfermidade. Para Deus, nada é impossível. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pedir a transformação, semana de transformação. Aqueles que estão enfermos serão curados. Aqueles que não sabem que têm uma enfermidade, nem vai ficar sabendo, porque Deus vai curar. Deus é poderoso. Nosso Pai, ele é bondoso, amoroso, grandioso Deus, que tem amor pelas nossas vidas. O amor de Deus é tão grande, é tão imenso, que ele deu a vida do seu próprio filho para nos salvar. Qual o ser humano que dá a vida de um filho para salvar uma humanidade inteira? Aqueles que são justos e os injustos. Todos. Jesus morreu para nos salvar, para nos livrar. E ele já carregou com ele todas as nossas enfermidades. Então, é crendo e pedindo a poderosa proteção do Senhor e nos colocando debaixo das asas do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, e vamos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Diga você, se tiver alguém enfermo, se você estiver enfermo, diga: Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu encontrei o meu refúgio. A fidelidade dele é o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Doença alguma derruba os filhos de Deus.
desgraça alguma chegará à nossa tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a nosso respeito, para que nos protejam e proteja cada membro das nossas famílias em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles nos segurarão, para que não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente, porque eles me amam. Eu os resgatarei, eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Eles clamarão a mim, e eu lhes darei resposta, e na adversidade estarei com eles. Vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa eu lhes darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, é na tua palavra que confiamos, é na tua resposta, Pai. Responde, Senhor, responde a todo o enfermo, vem com cura, Senhor. Cura do topo da cabeça à planta dos pés. Ó Espírito Santo de Deus, queima toda e qualquer enfermidade dos teus filhos e filhas. Nos liberta, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, aquelas que sabemos e aquelas que não vemos. E já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Concede-nos, Senhor, vida longa e nos mostra a tua salvação. Para a tua glória, Pai, eu creio na transformação, que a enfermidade, toda e qualquer enfermidade se transforma em bênção, em vida longa com saúde, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.